Existe uma cena logo no primeiro episódio de My Hero Academia que a maioria das pessoas assiste, acha bonita e deixa passar batido. O All Might acaba de salvar um grupo de reféns de um colapso brutal. Câmeras de TV por todo lugar, o sorriso dele está perfeito, reluzente. Ele solta sua clássica frase de efeito. As pessoas ao redor aplaudem, choram, entram em catarse. Os jornalistas correm desesperadamente para conseguir um segundo de entrevista. Então, ele vira de costas para as câmeras, ele caminha para um beco escuro, longe dos olhos do público. Em um piscar de olhos, aquela forma musculosa e imponente simplesmente desmorona. O homem alto, dourado e invencível se transforma em um esqueleto ambulante, de ombros caídos que tosse um punhado de sangue quente na palma da própria mão. Ele olha para o relógio no pulso, 3 horas. Esse é o tempo exato que ele tem por dia para ser o Deus que o mundo precisa que ele seja. O resto das 21 horas do seu dia é exatamente esse cenário. Um homem magro, com metade dos órgãos respiratórios destruídos, carregando uma cicatriz medonha que cobre todo o lado esquerdo do peito e que sangra pela boca se fizer um esforço um pouco mais forte. E o mundo inteiro batendo palmas, achando que ele era eterno, que ele era invencível. Nesse vídeo a gente vai abrir o All Might no bisturi, não o herói dos pôsteres, dos bonecos e dos sorrisos comerciais. Nós vamos analisar o homem real que chora por baixo disso. E não, isso aqui não é uma análise de anime boba disfarçada de autoajuda. É a história crua de um cara que tomou a decisão consciente de carregar o peso do mundo inteiramente sozinho. E o preço devastador que essa escolha cobrou da sua saúde e da sua alma. Nos minutos finais, nesse vídeo, a gente vai sentar e encarar isso de frente. Porque o que o All Might escondia atrás daquelas roupas largas tem tudo a ver com o peso que você também carrega em silêncio. Capítulo 1. A ferida que ninguém viu. Volte no tempo 5 anos antes da série principal começar. O All Might enfrentou o All for One pela primeira vez. Estamos falando do vilão mais impiedoso e poderoso que já pisou na Terra. Um homem que passou décadas roubando as individualidades de outras pessoas, acumulando o poder suficiente para governar o Japão inteiro a partir do submundo. O All Might venceu aquela guerra, ele salvou a sociedade, mas o preço cobrado pelas engrenagens do destino foi brutal. Metade dos seus órgãos respiratórios foi completamente destruída, o estômago inteiro precisou ser removido em cirurgias de emergência. Foram repetidos procedimentos médicos invasivos que foram aos poucos reduzindo aquele corpo majestoso até que sobrasse apenas um homem esquelético, frágil. Foi ali que nasceu o seu limite cruel. Apenas 3 horas diárias na forma de herói. Foi encolhendo conforme ele transferiu o One for One para o Deku. Ele venceu e o custo ficou escondido por 5 anos. A decisão que ele tomou logo após sair daquela maca do hospital é o que realmente define quem é Toshinori Yagi. Pense bem, ele poderia ter se aposentado com todas as honras, poderia ter vindo ao público e contado a verdade para a nação. Estou enfraquecendo, cheguei ao meu limite. Ele poderia ter focado em passar o poder para um sucessor imediatamente e tirado um tempo para descansar o que restava do seu corpo. Em vez disso, ele decidiu que ninguém, absolutamente ninguém, podia saber daquela fraqueza. A lógica dele era ao mesmo tempo simples e assustadora. O All Might não era apenas um soldado forte. Ele era o motivo pelo qual os vilões tinham medo de sair das sombras. Ele havia se tornado o símbolo da paz. E a grande maldição de se transformar em um símbolo é que os símbolos não têm permissão para sangrar em público. Na cabeça dele, se o mundo descobrisse que ele estava vulnerável, o crime explodiria nas ruas em questão de horas. As pessoas perderiam instantaneamente a sensação de segurança que ele havia passado décadas construindo com o seu poder próprio. Então o que ele fez? Ele comprou roupas largas para esconder a sua forma esquelética. Ele treinou sua mente para controlar cada segundo precioso na sua forma musculosa e continuou aparecendo em público, sorrindo, gritando com entusiasmo, salvando vidas com os olhos injetados de dor enquanto o relógio da sua própria vida corria ao fundo. O sorriso que acalmava o mundo começou a ser a forma de esconder o próprio medo. Capítulo 2. O peso de ser o símbolo. Tem uma cena específica em um telhado na série que eu considero uma das mais honestas e dolorosas de toda a obra. All Might e Deku estão completamente sozinhos, longe dos holofotes, longe dos olhares dos outros heróis. One for One precisa ser transferido por completo antes que ele não tenha mais nenhuma gota de energia para passar adiante. O Deku entra em um choque físico.
Porque para ele e para todo o resto do planeta, o All Might era eterno. Ele era a prova matemática de que existia alguém forte o suficiente no universo para segurar o peso do mundo nos ombros por tempo indefinido. Mas que o All Might revela naquele telhado não é apenas a falência do seu próprio corpo, é algo muito pior. Ele confessa indiretamente que o peso da obrigação tinha feito ele esquecer o que significava ser um herói de verdade. Ele havia se tornado um administrador da paz, um prisioneiro da própria métrica de eficiência. Porque quando aquele monstro capturou o Bakugou no meio da rua, todos os heróis profissionais do local travaram. Eles mediram os riscos, calcularam as chances, disseram que não dava para agir sem a individualidade certa. Mas o Deku, o garoto sem poder nenhum, sem nenhuma quirk, simplesmente correu. Ele não calculou, não montou estratégia, não tinha nenhuma garantia que daria certo. Ele correu porque viu o olhar de pânico do amigo e seu corpo se moveu sozinho. E o All Might, que estava assistindo a tudo no meio da multidão, escondido na sua forma esquelética, tossindo sangue e se culpando por não ter mais energia para se transformar, viu aquela cena, um garoto impotente que estava fazendo o que o símbolo da paz, com todo o seu tamanho, não conseguia fazer por covardia e cansaço. Quem reacendeu o espírito do herói mais poderoso do mundo não tinha nenhum poder. Aquele choque de realidade faz o All Might forçar o seu corpo além do impossível. Ele estoura os seus limites, se transforma, salva o Bakugou e mais tarde vai atrás do Deku para dizer a frase que muda o rumo da história. Foi por causa de ninguém menos que você, um garoto sem individualidade, que eu fui capaz de agir. Os maiores heróis têm histórias assim na juventude. A maioria deles tem algo em comum, seus corpos se moveram antes que eles tivessem a chance de pensar. Ali, o All Might não estava apenas validando o Deku, ele estava agradecendo o garoto por lembrá-lo de como era viver sem a armadura do controle. Capítulo 3. A Batalha Final. A terceira temporada chega com o peso de 1 tonelada. A Liga dos Vilões sequestra o Bakugou e a operação de resgate se transforma em um cenário de guerra absoluta. All Might chega ao local e se depara com All for One, que agora está no auge do seu sadismo, com quirks acumulados de centenas de vítimas. E aqui, a série faz algo que a maioria dos animes de herói comercial não tem a coragem de fazer. Ela mostra o seu deus sangrando. Ela mostra o All Might perdendo. Não é uma derrota rápida de cinema, é um processo degradante soco por soco. Cada impacto esvaziava o que restava das brasas do One for One dentro do peito do Toshinori. O tempo na forma musculosa começa a se esvair ao vivo na frente das câmeras de televisão do mundo inteiro. Todo o Japão está parado na frente das telas, assistindo ao símbolo da paz rachar em pedaços. O mundo inteiro assistiu o símbolo começar a rachar. O One for One percebe a destruição psicológica do herói e começa a desferir os golpes mais cruéis, os verbais. Ele menciona a Nana Shimura, a mentora do All Might. Revela que o Tomura Shigaraki, o líder dos vilões, é neto dela. Ele joga na cara do herói que a linhagem da pessoa que o criou foi corrompida pelo mal e que ele falhou em proteger esse legado. Por um segundo, o All Might quebra por dentro. Você consegue ver o desespero nos olhos dele? Por baixo do sorriso forçado, por baixo da fachada inabalável, existe apenas um homem comum, com medo, com raiva e sofrendo o peso de uma vida inteira de sacrifícios isolados. Mas então, no meio do caos, ele olha para o lado, ele vê os destroços e vê o Bakugou, vê os jovens heróis que arriscaram tudo para estar ali porque não conseguiram ficar parados assistindo. Ele percebe que o futuro não pode morrer com ele. Toshinori canaliza a última fagulha, o último átomo do One for One que resta no seu corpo e concentra tudo no seu braço direito. O United States of Smash. O All for One vai ao chão derrotado, mas o preço foi definitivo. Na frente de toda a nação, a fumaça baixa e a forma musculosa desaparece para sempre. O Japão finalmente enxerga o homem esquelético por trás do mito. Os braços finos como gravetos, o peito marcado pela cicatriz de uma vida inteira de dores, o rosto que sangra sem parar. Com as forças que já não tem, All Might levanta o braço trêmulo, aponta o dedo diretamente para a câmera e diz: "Agora é a vez de vocês." Capítulo 4. O que ele entendia sobre força.
Logo após a aposentadoria forçada do símbolo da paz, a sociedade entra em um colapso silencioso. O crime começa a brotar de todas as rachaduras do Japão. Os vilões de baixo escalão, que passavam anos escondidos com medo da sombra do All Might, percebem que o guardião não está mais lá. O Endeavor assume o posto de herói número 1, mas o Endeavor é apenas um soldado de elite. Ele é um lutador espetacular, mas lutador não é a mesma coisa que esperança. Fica dolorosamente claro para o espectador que o All Might não era importante porque batia forte. Ele era importante porque a sua mera existência fazia as pessoas acreditarem que o mundo era um lugar seguro, que existia uma força no universo grande o suficiente para garantir que tudo ficaria bem no final. E esse porto seguro havia sumido. Mas o Toshinori Yagi não sumiu. Mesmo sem poder nenhum, com zero individualidade, zero capacidade de desferir um soco, com o corpo cobrando o preço de cada abuso do passado, ele continua aparecendo na escola todos os dias. Ele continua acordando cedo para acompanhar o progresso do Deku. Continua sentado nos bancos da UA para ouvir as dúvidas dos alunos. Tem um momento lindo após toda essa tempestade em que ele encontra o Deku em um corredor vazio. Não há câmeras de TV aqui, não há plateia aplaudindo, não há sorriso gigante e caricato de herói. Ele é apenas um homem magro em um terno grande demais para o seu corpo. Ele olha para o garoto e diz com a voz mansa: "Eu estou aqui." Não é a voz que escoava nos estádios e fazia a terra tremer, é a voz sussurrada de um homem cansado que, apesar de ter perdido tudo, ainda não aprendeu a desistir de quem ele ama. A força dele nunca foi o One for One, foi a decisão de aparecer mesmo quando não tinha mais nada para dar. Na psicologia existe um conceito profundamente bonito chamado presença como cuidado. É a tese de que nas horas de maior escuridão, a coisa mais poderosa que você pode oferecer para alguém não é uma solução mágica, não é um conselho intelectual e muito menos força física ou financeira. É simplesmente o ato de estar lá, de habitar o mesmo espaço e segurar o silêncio junto com o outro. O All Might perdeu o poder que o definia, perdeu a musculatura que o protegia, perdeu o título de número 1 e um sorriso invencível, mas ele continuou aparecendo não porque ele tinha algo material a oferecer aos seus alunos, mas porque estar lá era tudo o que ele era. E eu quero sentar com isso com você por um segundo. Capítulo 5. Hora da Terapia Nerd. Há uma solidão muito específica em se transformar no porto seguro de todo mundo. É o peso invisível de perceber que as pessoas correm para você quando o mundo delas está desabando. Mas você não tem para onde correr quando o seu próprio mundo racha por dentro. Antes de continuar, eu quero pedir que você faça um único movimento comigo. Se for seguro onde você está agora, feche os olhos por um instante. Se não puder, apenas descanse o seu olhar na imagem e fica tranquilo. Esquece o peso do dia de hoje. Esqueça as cobranças, os prazos e as expectativas dos outros. E faça o único movimento que restava ao All Might quando a armadura dourada desmoronava naquele beco escuro. Apenas respire. Puxe o ar profundamente pelo nariz, sinta o peito encher por completo. E solte devagar, deixando a musculatura dos ombros relaxar. Mais uma vez, puxe o ar lá no fundo, segure por 3 segundos. 1, 2, 3 e solte. Esvaziando o cansaço acumulado da semana. A última vez, puxe o ar pensando em tudo que você guardou em silêncio. Segura. Joga tudo pra fora. Quando a gente assiste à destruição física do símbolo da paz na TV, o verdadeiro choque não é ver um personagem de anime perdendo os poderes. O choque real é encarar o espelho do nosso maior medo. O dia em que a nossa própria armadura não vai mais dar conta de esconder o nosso esgotamento. A imagem daquele homem esquelético vestindo um terno 3 vezes maior que o seu corpo para macronutrir a perda de massa, carrega uma verdade brutal sobre a nossa própria vida. Quantas vezes a gente também não veste roupas largas mentais? Quantas vezes a gente não coloca um sorriso comercial no rosto só para que ninguém note o tamanho da nossa cicatriz no peito? A gente se pune, se cobra por não ter a força de um deus, esquecendo que por baixo do mito existe apenas um ser humano que também tosse sangue quando tenta ir além do limite.
Se até um símbolo que sustentava uma nação inteira nos ombros precisou aceitar o silêncio da sua fragilidade para conseguir sobreviver, por que a gente continua se chicoteando tanto por não ser feito de ferro? O que muda na história do All Might após Kamino não é o fim do herói, mas o nascimento de uma força muito mais madura e profunda. Quando o One for One se apega por completo, ele não se esconde do mundo por vergonha da sua fraqueza. Ele continua caminhando pelos corredores, sem os músculos, sem um clarão dourado, magro, vulnerável, mas sempre presente. Ele entendeu que a sua importância nunca esteve no tamanho do soco, mas na decisão de abandonar quem precisava dele. Agora leva isso para sua vida. Se ele conseguiu encontrar um propósito sagrado no meio dos seus próprios pedaços quebrados, significa que nós também podemos. Significa que você também pode parar de fingir uma invencibilidade que só te adoece. Significa que o oposto da fraqueza não é a força bruta ou o controle absoluto. É a audácia de continuar presente, de peito aberto, mesmo quando não nos resta mais nenhuma armadura para usar. Se esse momento de respiro fez sentido para você, se inscreve no canal e curte para fortalecer, porque de segunda, quarta e sexta sempre tem momentos como esse aqui no Nerd Animal. No fundo, eu, Morty, só estou segurando o espelho para você mesmo ver a si mesmo. Um espaço para a gente parar um pouco a loucura da internet e encarar que esses personagens carregam nos bastidores, que no fim das contas é exatamente o que a gente também guarda em silêncio. Deixe seu registro aqui embaixo nos comentários sobre o que você tem tentado carregar sozinho. Vamos conversar, que eu leio tudo. Então fique em paz e até a próxima, mutantes da internet.